Bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução e Desenvolvimento de Jogos com Godot. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouco para diminuir a linearidade do nosso game. Bem, o que é essa linearidade, né? Se a gente dar um play aqui no nosso jogo, a gente vai ver que na verdade o comportamento dos personagens ele é muito semelhante a um dos outros, né? Então a gente tem os inimigos sendo instanciados todos dentro do mesmo intervalo de tempo, né? Dentro de um segundo. E o movimento deles é igual, então todos eles se mexem na mesma velocidade e todos eles começam se movimentando da esquerda para a direita. Então seria interessante que esses inimigos eles fossem instanciados em tempos aleatórios, então às vezes eles fossem instanciados em 1 segundo, às vezes em 3 segundos, às vezes em 2 segundos. Seria interessante também que cada inimigo desse ele tivesse uma velocidade diferente, então tivesse alguns mais rápidos, outros mais devagar. E também que eles tivessem movimentações iniciando em forma diferente. Então todo mundo está aqui sincronizado em zigue-zague, né? Então seria legal se alguns começassem vindo da esquerda para a direita, outros da direita para a esquerda. Bem, para a gente fazer essas modificações, né, trazer um pouco mais de imprevisibilidade para dentro do game, a gente vai mexer primeiro aqui no gerador de inimigos. Né? Eu vou até aqui a cena do gerador de inimigos e vou até o código desse gerador de inimigos. Primeira coisa, o gerador de inimigos ele é responsável por instanciar o inimigo em cena, né? Então a gente utiliza lá o timer para a cada 1 segundo instanciar um inimigo novo. Então a primeira coisa que eu vou modificar é justamente esse tempo de instância de cada inimigo. Em vez de cada inimigo ser instanciado em 1 segundo, eu vou fazer para que ele seja instanciado dentro de um intervalo. Então pode ser que ele seja instanciado em 1 segundo ou até no máximo em 3 segundos. Para isso eu vou criar duas variáveis aqui que vão representar o tempo máximo e o tempo mínimo que o inimigo pode ser instanciado. Então essas duas variáveis eu vou ter o tempo mínimo, que vai ser 1 segundo, e o tempo máximo 3 segundos. Então o inimigo ele pode demorar no mínimo 1 segundo ou no máximo 3 segundos para ser instanciado em tela. E aqui dentro, depois de fazer a instância do inimigo, o que eu vou fazer é eu vou acessar o meu node timer e dentro do timer, né, com um ponto, eu posso acessar uma propriedade chamada await time, que é justamente aquela propriedade que a gente mexe aqui no Spectre, que diz quanto tempo ele vai ter que esperar até até a próxima cronometragem. E aqui dentro eu vou colocar um range também, onde eu vou ter o tempo mínimo e o tempo máximo. Salvar essa cena e eu vou executar aqui a cena do jogo. Então veja que já existe uma mudança aqui na forma como os inimigos eles estão instanciados. Alguns são instanciados em 1 segundo, outros são instanciados em mais tempo, outros levam menos tempo para serem instanciados. Então existe um certo intervalo mais aleatório, né, onde eu não tenho exatamente controle, a certeza de como é que está sendo feito. Isso traz menos linearidade para o jogo. Agora o que a gente vai mexer é dentro do código do inimigo. Aqui no inimigo, a movimentação dele é sempre igual, então ele se move sempre a 100 pixels por segundo na vertical e a 200 pixels por segundo na horizontal. E eles sempre se mexem começando da esquerda para a direita, porque aqui o X originalmente no início ele é positivo. Então a gente também tem que trazer um pouco de aleatoriedade para essa movimentação desse inimigo, né, para dentro do inimigo. Fazer com que eles se movam em velocidades diferentes e também fazer com que eles possam se movimentar em direções diferentes. Para isso eu vou fazer uma modificação aqui dentro do Red. Dentro do Red eu vou chamar o Randomize, né, que é para ter certeza que as funções que eu vou utilizar que geram números aleatórios, elas de fato sejam aleatórias. E eu vou fazer uma modificação dentro do eixo X, né? Eu vou chamar velocidade.x e eu vou dizer que ele vai ser igual à própria velocidade no eixo X vezes o range de -1 e 1. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai gerar um intervalo de -1 até 1, então ele pode ser -1, menos 0,5, 0, 0,5, 1. Na verdade existe uma infinidade de valores aí. E ele vai multiplicar esse valor em cima da própria velocidade no eixo X. Então, por exemplo, se esse range gerar -1, a velocidade aqui originalmente é 200, ela vai para -200.
Então o movimento dele vai começar da direita para a esquerda, então ele vai começar no contrário do que geralmente ele está sendo feito. E o legal é que também ele pode gerar valores como 0,9, então ele, em vez de ser 200, ele vai ser 90% de 200, ou seja, ele vai ser um pouco mais lento do que os demais. Então só com esse trecho de código a gente já consegue gerar inimigos que se movimentam em direções diferentes e também em velocidades diferentes. E para economizar também questão de linha de código, a gente pode resumir esse trecho de código apenas para isso aqui, né? Que basicamente é a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Né? Ele vai ter o mesmo resultado. Então salvar aqui a cena e executar o código para a gente ver como é que vai acontecer. Então, ó, esse primeiro inimigo ele já começou indo para o lado oposto. Ó, e veja que os inimigos eles já estão um pouco mais lentos. Eles têm velocidade diferente. Ó, esse aqui ele está mais devagar, esse aqui está mais rápido. Eles estão sendo instanciados em diferentes velocidades. Então já existe um diferente tipo de linearidade aqui para o nosso game. Esse não tem mais tanto assim essa linearidade. A gente pode até pegar esse valor de 200, aumentar ele para 400, por exemplo. Eu quero que no máximo a velocidade na horizontal dele seja de 400 pixels por segundo. Então a gente vai ter inimigos extremamente rápidos, alguns inimigos mais devagar, né? E esses inimigos também estão sendo instanciados em tempos diferentes. Outra propriedade interessante que a gente pode até utilizar aqui para tornar as coisas mais fáceis é dentro do código do gerador de inimigos. Essas duas variáveis aqui, que é o tempo máximo e o tempo mínimo, eu posso utilizar uma palavra reservada chamada export na frente aqui da declaração da variável, e isso vai fazer com que lá no inspector aqui do gerador de inimigos eu tenha justamente o tempo máximo e o tempo mínimo para eu poder modificar sem precisar ir até o código, né? Isso aqui é legal quando você quer fazer vários tipos de testes em cima de uma propriedade específica do teu código, né? Por exemplo, você está mexendo aqui no inimigo e você está mexendo basicamente na velocidade de movimentação dele. Então, para não ter que ficar direto indo no código mudando a velocidade, você pode dar um export e ter uma propriedade aqui dentro do inspector para poder modificar, tá? Então, se eu quiser testar, não quero mais que seja o tempo máximo de 3 e o tempo mínimo de 1. Eu quero que o tempo máximo seja de 5 e o tempo mínimo de 2, por exemplo. E aí você pode ir fazendo as modificações, que isso aqui já vai reverter, já vai ser visto dentro da execução do projeto. Então, já vê que alguns inimigos vão demorar bem mais tempo para serem instanciados. Não vai ter mais inimigo sendo instanciado de 1 segundo, vai ser no mínimo de 2 segundos. Então, o que é interessante para poder fazer alguns tipos de modificações, né? Dependendo do que você esteja fazendo. Bem, para essa aula era isso. A gente já tirou bastante da linearidade do game. E até a próxima aula, onde a gente vai começar a fazer implementações dos tiros dos personagens, né? Tanto do jogador quanto do inimigo. Até a próxima aula.